Vamos entender agora o que é o React, né? Entender um pouco mais dessa tecnologia que a gente vai estar aprendendo e utilizando no nosso projeto. Então, estou com um texto aqui que eu preparei para a gente ir ponto a ponto e também com a documentação, o site da documentação oficial deles aqui. Então, o que é o React, para começar? O React ele é uma biblioteca JavaScript para construção de interface de usuário, onde você tem ali usuários, bastante interação acontecendo na aplicação. Então, ele não é um framework, tem aí um pouco essa confusão no início, se ele é uma biblioteca, um framework, mas eles mesmos se definem como uma library, né, uma biblioteca. Para ser um framework, ele teria que ter algumas tecnologias a mais ali, como tem o Angular, e o próprio Next, que ele pode ser considerado framework, e ele utiliza a biblioteca React. O React foi criado pelo Facebook em 2013 e hoje é mantido pela Meta. O foco deles são componentes reutilizáveis, que juntos vão formar a interface, o que a gente quer fazer na nossa aplicação, no projeto que você está desenvolvendo. Então a gente pode pensar no React como um conjunto de Lego, onde esses componentes seriam nossas peças de Lego. Poderia ser aqui a logo, um título, um texto, esse botão, uma outra peça, o menu aqui inteiro, uma outra peça maior formada por essas peças menores. E daí, quando você junta todas as peças, formam a sua aplicação. Aqui alguns conceitos de como ele funciona. Então, o React ele é uma SPA, que é uma Single Page Application, que seria uma aplicação de página única, porque ele está sempre com a mesma página apresentada para o usuário, e quando você vai interagindo com o projeto, com a aplicação, ele vai atualizando só essas peças de Lego, os componentes que estão nessa página. Então, é como se fosse sempre estar com a mesma página, e conforme você vai interagindo ali, vai dar para ver isso melhor na prática, né? Mas ele atualiza somente as peças que realmente precisam dentro da sua interface. Os próprios componentes, que seriam suas peças de Lego, ele usa o JSX, onde ele consegue entregar... O JSX ele seria o JavaScript com XML. Essa junção faz com que você consiga usar o HTML e o JavaScript juntos no mesmo arquivo. Isso também na prática vai dar para entender melhor. Ele trabalha com Virtual DOM, que seria como se fosse uma parte virtual ali da sua interface, né? Então você tem a sua interface ali apresentada para o usuário, e o React por trás dos panos, né? Ali no, em segundo plano, ele tem como se fosse essa mesma interface, só que e ela altera aqui primeiro no virtual para reconhecer o que mudou na página, e depois ela já entrega as mudanças prontas na aplicação, onde o usuário só vai ver a mudança sendo atualizada mesmo. Isso também, com o tempo, a gente vai entendendo melhor. E aqui, por que o React é importante? Quais são as vantagens dele? É porque isso aumenta a performance da sua aplicação. Então, pensa que ele não vai ficar recarregando a página toda vez, ele não vai recarregar toda a aplicação a cada mudança. Ele vai recarregar só a peça de Lego ali que mudou dentro da aplicação. Ele consegue ser reutilizável, porque com esses componentes, essas peças de Lego, pensa que esse menu, por exemplo, se fosse uma peça de Lego, eu vou reutilizar ele em praticamente todas as minhas páginas, né? A gente sempre está apresentando o menu ali em cima. Então, você reutiliza esse componente, você já tem ele pronto. Se você for fazer outra página, programar outra página ali, desenvolver outra página, você vai usar o mesmo componente de menu que você já programou. Tem uma comunidade muito grande, então ele está anos aí à frente, sendo o mais utilizado, a biblioteca mais utilizada aí de JavaScript. Então a comunidade já é enorme. O próprio Facebook utiliza o React, né? Ele está junto com a Meta, que é uma empresa muito grande, então isso é muito difícil de uma tecnologia ser descontinuada ou não ter suporte, né? Então isso é muito bom para quem está programando com ela. O próprio Spotify também utiliza React e esse exemplo aí do Facebook, do Spotify, ele já comprova que são aplicações que têm milhões de usuários todos os dias. Então ele já comprova que ele é muito robusto, ele é usual e ele funciona muito bem na prática. E no mercado aí, para quem quer ir pro mercado de trabalho, conseguir um emprego, essa, para quem programa React, né, no front-end principalmente, é uma das coisas mais pedidas para vagas ali, mais focadas no front-end. E aqui uma frasezinha também, onde antes do React os sites eram mais lentos, porque a cada clique, cada interação do usuário, tudo precisava ser recarregado. Então pensa numa aplicação que precisa de bastante interação do usuário, como o Facebook, o próprio Spotify também, aquilo ali ficaria mais lento. Cada vez que você fosse clicar numa música, clicar em alguma página, ele ia recarregar tudo. Então o React ele faz com que isso fique muito mais rápido. Então só para dar um exemplo aqui do que seria essas mudanças na página, né? Eu tenho uma página, primeiro eu vou mostrar aqui no Miro, eu montei aqui só um exemplozinho de mudança de uma página React. Então aqui seria a nossa aplicação React, com um header, uma barra de pesquisa, uma lista de cards aqui, onde cada quadradinho seria um componente. Então teria o componente do meu header, que eu vou reutilizar em outras páginas, a barra de pesquisa, se eu quiser reutilizar, o próprio card, pode ver que eu vou programar um componente de card e eu vou replicar esse componente, vou conseguir reutilizar ele para todos os cards da minha lista, e o componente do footer. Aí vamos supor que eu vou lá e quero pesquisar alguma coisa nessa lista de cards, para filtrar ali mesmo. Então vou ter a mudança na página, o React vai reconhecer em qual componente que foi aquela mudança, então na minha barra de pesquisa, que eu digitei algo, e na própria lista de cards, que ela vai ser filtrada. Então ele não vai atualizar o header, não vai atualizar o footer, ele vai continuar na mesma página, mas vai atualizar minha barra de pesquisa e a minha lista de cards. Então, ao invés de eu recarregar toda a página, né, eu vou continuar naquela página, o usuário vai continuar na página e vai atualizar apenas os componentes ali na frente dele, que realmente o estado foi mudado, que precisa apresentar uma mudança na tela. Aí vendo isso mais na prática ainda,
Tem um exemplo aqui do Developer Mozilla, que é uma página que não utiliza React, onde a cada clique aqui, cada mudança, você vai ver que ele recarrega a página inteira. Aqui até vai dar um refresh aqui na página quando eu mudar. Então, eu como usuário aqui vou interagir, cliquei, ele recarregou a página, pode ver que recarregou alguma coisa aqui em cima, um add, recarregou o menu, mesmo o menu ficando igual. Aí ele me apresentou a nova página. Se eu for para outra, mesma coisa. Então, às vezes dá a impressão que não muda, mas pode até ver aqui que esse símbolozinho do logout aqui, ele recarrega de novo. Então, o menu, ele está sendo recarregado também, a página inteira. Então, aqui vai recarregar e aqui pode ver que dá uma piscadinha. Olha lá, piscou, recarregou, piscou, recarregou. Olha lá. Então, a cada clique ele está recarregando a página inteira, sendo que às vezes aqui o menu lateral muda, o próprio menu aqui também não muda, então ele não precisava fazer isso, mas como não utiliza a tecnologia do React aqui, ele recarrega toda a página. Na página do React, o próprio React, ele utiliza React, né? Para a própria página de documentação do React, é programada em React. Então, cliquei aqui para vir para essa. Vamos ver o que acontece quando eu quero navegar aqui em outras páginas, no menu lateral ou no superior. Vou clicar. Pode ver que ele não recarregou a página e ele mudou só o que precisou aqui na frente na interface. O menu também ele não pisca, ele não está sendo recarregado, ele se mantém o mesmo, porque ele só muda o que precisa, o que está mudando aqui na página. Se eu navegar aqui também, o menu lateral também não tem por que ele mudar, ele vai continuar o mesmo. O que vai recarregar aqui e mudar o que seria um componente aqui que já dá para perceber, mas esse componente de conteúdo da tela. Então, acho que já dá para ver nesses exemplos um pouco que até aqui eu consigo navegar mais rápido, né? As coisas só vão atualizando aqui o que precisa, não fica piscando a tela, e a performance fica melhor também. Então, esses seriam os conceitos iniciais, e na próxima aula a gente vai ver como instalar as dependências para a gente começar a programar em React, beleza? Então, até a próxima aula. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.